Olá pessoal, eu sou o Paulo Schuvers e vou fazer esse vídeo como um tutorial, uma forma de você consultar e aprender, a utilizar as planilhas de Excel ou as planilhas do Google, Google Planilhas. Então a gente está fazendo um trabalho avaliativo, e eu vou mostrar como você deve fazer esse trabalho. E você também pode consultar, essas informações se você acabar esquecendo durante o curso. Então aqui nessa atividade a gente precisa criar uma planilha no Excel ou Google Planilhas, para uma turma de 10 alunos, você pode escolher o nome deles. Incluir as notas de 3 avaliações para cada aluno, então isso a gente vai fazer manualmente, avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. E vamos incluir uma coluna com a média aritmética das 3 avaliações. A gente vai fazendo até esse ponto e depois a gente retoma. Bom, então, primeira coisa que a gente precisa fazer, A gente sempre coloca a informação, uma espécie de título para cada coluna, A gente precisa dizer o que é aquela informação ali. Então, eu vou colocar aqui como título aluno. E aqui eu vou, para a gente não perder tempo, eu vou colocar... Em vez de colocar um nome, eu vou dizer que é o aluno 1. E aqui a gente tem, nessa bolinha azul que aparece aqui no Google Planilhas, lá no Excel aparece um quadradinho preto no canto inferior direito. É para a gente conseguir pegar a formatação da célula, ou algum padrão e seguir ele. Então a gente já colocou ali 10 alunos. Eu já vou fazer uma coisa que eu tenho o hábito aqui, que é centralizar as informações das células. Outra coisa que eu gosto bastante de fazer também é já colocar as bordas, facilitando um pouco a visualização ali, a diferença que tem entre uma célula e outra. Bom, então a gente já tem aí 10 alunos. A gente precisa incluir notas para 3 avaliações, avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. Então eu vou colocar aqui avaliação 1. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, avaliação 2 e avaliação 3, e aqui a gente vai colocar notas aleatórias. Aqui a gente vai preenchendo com valores de 1 a 10. Beleza. E aqui a gente precisa então incluir uma coluna com a média aritmética das 3 avaliações. Então eu vou escrever aqui média. Para a gente colocar essa média, a gente precisa fazer automaticamente, Porque se alguma dessas notas mudar, imagina que a gente queira reutilizar essa planilha, por exemplo, para uma outra turma, Então eu vou colocar sempre através de fórmulas. Quando a gente vai adicionar uma fórmula em alguma célula do Excel, a gente precisa explicar para ele que aquilo é uma fórmula. Então a gente sempre vai colocar o igual antes da fórmula. Então igual média. A gente abre parêntese. Aqui a gente tem duas opções. A primeira que é clicar na célula, dar um ponto vírgula, clicar na outra, dar um ponto vírgula, clica na outra. Isso é um jeito de fazer. Ou o jeito mais fácil de fazer, é a gente escrever aqui média, abre parêntese e aí seleciona todas de uma vez só. Fecha parêntese, dá um Enter. Bom, tá aí a média feita na primeira célula. Se a gente mudar aqui, a gente vai testando, para ver se está tudo certo. Ó, vou atualizar essa avaliação 3 do aluno 1. Tem que atualizar automaticamente a média. Beleza. Aqui a gente vai seguir esse padrão de formatação para todas as células até lá embaixo. A gente está querendo aplicar essa mesma condição. Então, aí estão as médias de todos os alunos. Aqui a gente precisa diminuir o número de casas decimais, Então, a gente vai colocar aqui, vai clicando. Para uma casa depois da vírgula já é suficiente. Então está pronto esse primeiro item, essa primeira fórmula.
Agora a gente vai incluir uma coluna que diga se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a média dele. Se a média for igual ou superior a 7, ele está aprovado. Se não for, ele está reprovado. Então vou colocar aqui a coluna de aprovação e vou colocar uma fórmula condicional se. Então essa é a condição. Aqui o Excel e o Google Planilhas vão dizendo para a gente, né, qual é a formatação de cada fórmula. Então a formatação é igual se, então se, e depois eu abro parênteses e eu vou colocar uma expressão lógica. A lógica é o que tiver dentro dessa célula aqui, se o que tiver dentro dessa célula aqui for maior ou for igual a um valor, que é a média, que é 7, eu quero que apareça nessa célula a palavra. Como é uma palavra, eu preciso dizer entre parênteses, entre aspas duplas, a palavra aprovado. Ponto, vírgula, e preciso dar um valor para essa célula caso essa condição lógica não seja verdadeira. Ou seja, se aquilo ali, se essa lógica não for condizente com a verdade, eu quero que apareça esse outro valor aqui, que é reprovado. E aí eu fecho parênteses. Aqui o Google Planilhas já sugere um preenchimento automático, ele já entende que provavelmente a gente quer fazer a mesma coisa para as outras células também. Se eu der um certinho aqui, ó, ele já preenche para a gente automaticamente com a mesma fórmula. Caso contrário, a gente pode também fazer naquele esqueminha ali, vem aqui na bolinha azul, clica e arrasta até lá embaixo. Beleza, então a gente vai testando isso, né? Vamos ver um cara que está aprovado aqui e vamos reprovar ele para ver se está funcionando. Tá aí, ó, já atualiza automaticamente. Então está funcionando a nossa fórmula. Calcule qual foi a média da turma em cada uma das avaliações. Então eu vou colocar aqui uma linha com média da turma. E a gente vai calcular a média aqui para cada avaliação. Então na avaliação 1, seleciona todos esses valores, essa foi a média. A gente vai fazer o mesmo para essas outras células aqui. Então a gente sempre verifica, né, se ele está puxando os valores corretamente. Essas foram as médias da turma e essa foi a média da média, né? Beleza, use a função média, então foi o que a gente fez. Obtenha qual foi a menor e a maior nota da turma em cada avaliação. Então vamos lá, menor nota em cada uma das avaliações. Aqui a gente tem a fórmula do menor, mas a gente tem uma fórmula que é mais condizente com esse exercício, que é a fórmula do mínimo. Então, igual mínimo, vou abrir parêntese e vou colocar aqui para ele puxar entre esses valores qual é o menor valor. Então perceba que a menor nota entre todas essas é a nota 2. Então eu vou diminuir aqui para 1 de alguém, perceba que ele já atualiza. Mesma coisa a gente vai fazer para as outras células. A gente vai fazer o mesmo agora para o máximo, então maior nota. Então a maior nota vai ser igual máximo, abro parêntese, seleciono o intervalo, fecho parêntese e está aí a maior nota também daqueles valores. Então eu posso atualizar aqui para ver se isso muda, né? Perceba que muda. Então tá tudo certo. Use as funções mínimo e máximo, que foi o que a gente fez. E agora a gente precisa calcular o número de aprovados e o número de reprovados usando a função cont_c. Então contar o intervalo, né, de acordo com um critério. Então eu vou colocar aqui o número de aprovados e o número de reprovados. Vou excluir isso aqui, que a gente a princípio não vai precisar. Número de aprovados. Opa. E número de reprovados.
Então o número de aprovados vai ser igual a cont C, né? Então contar se essas células aqui atenderem a um critério. Então o critério é que esteja nelas a palavra aprovado. E nessa aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Eu posso até copiar essa mesma fórmula, mas em vez de aprovado eu digo que eu só quero contar o número de células que tenham a palavra reprovado. Então aí tem 2 aprovados e 7 reprovados, que é condizente com isso que a gente está encontrando aqui. Bom, a princípio nossos itens aqui estão prontos. Aqui eu vou dar uma melhorada no aspecto visual dessa planilha. Beleza. Aqui a gente então encerrou, né, os itens imprescindíveis desse trabalho, tá? E aqui a gente tem também uma questão interessante, que é o aspecto visual dessa planilha. Então a gente pode ir modificando algumas coisas que a gente julga como importantes, né? E que sejam necessárias, que se visualize de uma forma melhor. Beleza. Aqui a gente tem uma formatação interessante para fazer nessa coluna, que seria o pontinho extra com o professor, né? Que é colocar aqui, de acordo com aprovado ou reprovado, fazer uma formatação condicional. Então a gente pode colocar aqui em formatar, fazer uma formatação condicional e aplicar nesse intervalo aqui uma escala de cores, né? A gente vai fazer uma formatação de acordo com uma cor. Então a regra de formatação é o seguinte: o texto é exatamente aprovado. Então se o texto for aprovado, a gente pode pintar aqui de verde, né? A gente pode dizer que essa célula ali ela fica pintada de verde caso a palavra seja aprovado. A gente também pode dizer que nesse mesmo intervalo, se o texto é exatamente reprovado, então a gente pinta de vermelho. Então a gente já vê que isso também se atualiza. Vamos mudar esse cara aqui para aprovado, ele também atualiza automaticamente. Então tá aí o nosso tutorial, que fica aí como uma forma de consulta também para você fazer essa atividade do editor de planilhas.